esse mês de setembro tem sido um mês muito abençoador, onde Deus colocou esse tema em nosso coração, e nós estamos ministrando uma série de mensagens com o tema GPS guiado pelo Senhor. E nós estamos fazendo uma alusão, uma ilustração, este aparelho que nós usamos no nosso dia a dia para nos guiar, pois nós cremos também que o nosso Deus está aqui para guiar a nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Domingo que vem, irmãos, quero convidar você a não faltar na última mensagem dessa série. Nós vamos estar ministrando sobre quando Deus, Ele avança com a nossa vida. Quando Deus, Ele leva a nossa vida para frente. Quando Deus muitas vezes tem que, até a Dani falou no testemunho dela, empurrar a nossa vida. Quando nós pedimos ao Senhor novos destinos, quando Deus coloca um novo endereço. Assim, quando você pega lá o GPS, você tem que colocar um endereço, um destino. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus está separando e preparando as nossas vidas, nossa família, a nossa igreja, para novos destinos. Coisas novas do Senhor estão vindo sobre nós. Você toma posse disso, amém? E nós estamos orando sobre isso todos esses domingos, esse mês. A segunda bênção que nós estamos clamando a Deus é para que Deus venha trazer a bênção de reparar os nossos erros, consertar as escolhas da nossa vida. Nós estamos orando durante o mês todo sobre isso. Aliás, domingo passado eu preguei quando Deus conserta os erros da nossa vida. Se você não assistiu, nós temos gravado no nosso canal do YouTube. Você também que assistiu, compartilhe com outras pessoas. E a terceira bênção que nós estamos clamando a Deus nesse mês de setembro é para que Deus venha trazer direcionamento e venha trazer ordem para a nossa vida, organizar a nossa vida, trazer soluções, estratégias para os nossos problemas. E ao final dessa mensagem nós vamos orar, clamando a Deus por essas três bênçãos em nome de Jesus, amém? Eu disse que domingo que vem eu vou falar quando Deus avança com a nossa vida. Mas hoje, Deus também quer falar algo muito importante, quando Deus precisa nos parar. Quando Deus também precisa nos alertar. Quando Deus também mostra que às vezes nós estamos em caminhos que nós não deveríamos estar. E Ele então chama a nossa atenção. Um GPS, ele também tem um sistema que chama a atenção, não é assim? Ele vai avisar e vai alertar você: olha, tem um radar à frente, toma cuidado com a velocidade, olha, talvez você está aí no caminho errado. E quantas vezes, irmão, nós estamos em caminhos que nós não deveríamos estar, e Deus então começa a alertar a gente, e nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está usando, porque Deus ama você. Você sabia disso? Você toma posse disso? Deus ama, irmãos, cada um de nós, e o amor por Deus por nós, o amor de Deus por nós é tão grande, que Ele não consegue ficar parado, olhar a gente, indo a uma direção que vai trazer ruína para nós, e ficar simplesmente olhando a gente, acabar com a nossa vida. Então Ele começa a nos alertar, e Ele vai preparando situações, circunstâncias, para chamar a nossa atenção. Será que Deus não está chamando a sua atenção já há um bom tempo, e você não está percebendo? E nós vamos ver uma história na Bíblia hoje, que é uma história fantástica, uma história que nós precisamos de muita fé para crer nela, onde Deus teve que um dia chamar a atenção de um homem. E diz assim o versículo 21, livro de Números, capítulo 22, verso 21, a história de um homem chamado Balaão. Diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sua sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, olha, aconteceu uma história aí, viu? Já tem anjo com espada, agora tem uma jumenta. Ela diz que quando viu o anjo do Senhor, ela deitou-se debaixo de Balaão, ou seja, empacou mesmo. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, como o burrinho do xereque lá, né, irmãos? Começou a falar, né? Que foi que eu fiz a você para que você bater em mim 3 vezes? E quando a gente pensa que a parte louca da história é a jumenta falando, né, o versículo 29 diz que Balaão então respondeu a jumenta, ele começa a conversar com a jumenta. Olha, irmãos, que negócio, né? Você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre morre. Começava uma reflexão entre os dois, né, irmãos? Eu estou com você tanto tempo, né? Até o dia de hoje, tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Olha, irmãos, né? Reflexão ali, né? Toda gratidão, você é ingrato comigo, né? Parece que a gente vê na casa, umas vezes, umas coisas dessas, né? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir o seu caminho, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu teria matado você, ou teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Olha, fica um dozinho da jumenta ainda, né, irmãos? Irmãos, essa história, ela conta a respeito desse personagem chamado Balaão. Balaão é um dos personagens mais complexos da gente compreender na palavra de Deus. Tem muitas características em volta dele. Eu vou precisar aqui resumir minha história e simplificá-la. A Bíblia nos conta que o povo de Israel, após 40 anos caminhando pelo deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Você lembra disso? Deus havia dado a promessa que aquela terra seria deles, mas eles tinham que conquistar aquela terra. Deus já tinha entregado nas mãos deles, mas eles tinham que fazer a parte deles. Da mesma forma, Deus já liberou a promessa, Deus já deu a vitória na sua vida. Você toma posse disso? Deus já declarou a bênção sobre nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Israel já tinha a promessa, Deus já tinha declarado que eles teriam aquela terra, mas eles teriam que lutar contra os habitantes que estavam ali. E eles começaram então uma campanha, e eles começaram a invadir, conquistar, e isso fez com que os povos que estavam ali começaram a ficar com medo. Até que então os moabitas começaram a ficar com muito medo do povo de Israel. E o seu rei então, Balaque, ele fica preocupado, ele está vendo Israel avançando, conquistando, vencendo inimigos, e está pensando, está chegando, daqui a pouco eles vão chegar aqui, e esse povo de Israel vai nos invadir, e nós vamos morrer. Então ele recorre a um artifício muito usado naquela época. Ele recorre a este homem chamado Balaão, uma espécie de um profeta. E Balaão, ele tinha uma reputação que dizia que o homem que ele abençoava era abençoado, mas a pessoa que ele amaldiçoasse, ele era amaldiçoado. Então Balaque chega para Balaão e diz, olha, eu dou tudo o que você quiser, me fala quanto que você quer, me fala o valor, daqui o cheque eu assino, e eu pago para você o que você quiser, mas lança uma maldição, lança um feitiço, profetiza contra esse exército. Balaão então vai consultar a Deus, e Deus fala assim, de jeito nenhum, Balaão, você não vai amaldiçoar este povo, porque esse povo é o meu povo, e eles vão conquistar a terra que eu prometi para eles. Irmãos, quando Deus libera a sua palavra, nada pode impedir. A Bíblia diz, agindo Deus, ninguém impedirá. Você toma posse disso. Se Deus liberou uma palavra na sua vida, se você tem uma promessa, pode levar pouco tempo ou muito tempo, ela vai acontecer, porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Mas Balaão está teimoso. Que oportunidade, que dinheiro, talvez ia poder mudar a vida dele, ia mudar a sua realidade, talvez era tudo o que ele esperava. Ele não consegue acreditar que Deus não deixa ele ter aquilo. Mas é assim, com aquela teimosia, então, ele sobe na sua jumentinha e vai pela estrada. E vai falar com o rei de Balaque, ele está tentando dar um jeito no negócio, está tentando dobrar a Deus, tentar convencer a Deus, porque ele quer muito aquilo. Deus falou assim, eu não vou fazer isso. Então a Bíblia diz que Deus manda um anjo com uma espada, para impedir que Balaão fizesse aquilo. Mas de uma forma espiritual que nós não sabemos direito, irmãos, a Bíblia diz que Balaão não vê o anjo, mas a jumenta vê. E quando a jumentinha vê o anjo, ela sai do caminho, para poupar a vida dela e a vida do Balaão. Balaão teimoso, ele bate naquela jumenta, vem aqui sua teimosa.
e volta ela para o caminho. E eles continuam o caminho deles. Aqui é o Balaão na jumentinha, tá, irmãos? É eu que estou pregando, tá? Então é assim mesmo, viu? Né? E ele está lá na jumentinha dele. E aí então a Bíblia diz que o anjo aparece de novo. E agora eles estão assim num lugar meio apertado, tem alguns muros perto. E eles então que a jumenta, ela prende o pé de Balaão, aperta ele assim. E ele bate nela de novo. Ou sua jumentinha teimosa? Estava ali o mais teimoso, achando que a jumenta que era teimosa. E aí eles continuam a viagem. O anjo aparece pela terceira vez. Agora eles estão num lugar estreito, não dá nem para ser nem para a direita, nem para a esquerda. Então ela empaca. E na hora que ele empaca, ele fica furioso com a jumenta. E aí ele bate de novo na jumenta. E aí, irmãos, Deus faz a jumenta falar. E ela chega para ele e fala assim: o que você está fazendo? Por que você está batendo em mim? Eu não fiz nada de errado. Eu estou aqui protegendo você. Protegendo o quê? E ele então diz que os olhos de Balaão são abertos. Então ele vê o anjo que estava ali ia matar Balaão, porque ele não podia fazer o que ele queria fazer. Aquilo não era bom. Ele pensava que era bom, mas não era bom. Então o anjo diz: olha, você descontou na jumentinha aí. Ela estava protegendo você, ela estava te livrando. Então a Bíblia diz que Balaão consegue entender o que Deus estava fazendo. Ele se prostra, ele se inclina perante Deus. Ele diz: Deus, eu pequei contra o Senhor. Ele se arrepende do seu pecado. E diz: se o Senhor quiser, eu vou voltar, eu não vou mais continuar. Irmãos, quantas vezes Deus também tem que chamar a nossa atenção. Quantas vezes nós estamos indo em caminhos que nós não deveríamos ir, e Deus tem que fazer conosco como que Ele fez com Balaão. Tem que permitir situações para que nos chame. Muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que o não de Deus, ele também é prova do amor de Deus por nós. Nosso Deus não é um gênio da lâmpada, não é um Papai Noel que trabalha 12 meses no ano. O nosso Deus não é um Deus que dá tudo aquilo que nós queremos. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos, de certa forma, até revoltados contra Deus, quando Ele não nos dá algo, quando Ele não nos permite termos algo que parece muito bom para nós. Não é verdade? Às vezes há bênçãos, oportunidades, vitórias, conquistas na nossa vida, que estão à nossa frente, que nós temos dificuldade de acreditar. Como que Deus me ama, como que Deus quer o melhor, Ele não me deixou ter isso. Era óbvio que isso aqui era o melhor para mim, por que Deus, o Senhor, não permitiu eu ter isso? É muito nítido que isso aqui seria maravilhoso na minha vida, porque o Senhor tirou isso de mim, porque o Senhor não deixou eu conquistar isso. Um exemplo disso é Gideão. A Bíblia nos diz que Deus chamou Gideão para reunir um exército para lutar contra os midianitas. O exército inimigo, cerca de 100 a 200 mil soldados. Gideão já estava somente com 30 mil homens para enfrentar 100 a 200 mil. Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, você tem muita gente com você. Oh Deus, que negócio é esse? Estou com 30 mil só, o exército inimigo é cerca de 200 mil, eu não tenho quase nada, isso ainda vai arrancar ainda. Deus falou: tira, tem muita gente, só sobrou 300. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos e falamos: não acreditamos, porque Deus não permitiu eu ter isso. Aquele cliente, aquela venda, mas se eu fizesse, se eu assinasse aquilo, se eu conseguisse aquele processo da justiça, isso ia mudar a minha vida. Deus, como que o Senhor não me deu, não permitiu eu ter isso? Pessoas que se vão da nossa vida, pessoas que Deus tira a nossa vida, às vezes momentos que nós mais precisávamos, talvez daquele recurso, daquele dinheiro, e o dinheiro foi embora por causa de outra situação. Às vezes a saúde, nós estamos talvez num momento chave na nossa vida profissional, às vezes nós precisamos de saúde, precisamos de recursos, naquela hora que a gente mais precisa, olhe para cá, Deus não permite a gente ter isso. E às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de acreditar que Deus, Ele é maior, que Deus é soberano e que Ele tem algo ainda mais especial para a nossa vida. E nós começamos a entrar no caminho da revolta, começamos a entrar no caminho da amargura, começamos a entrar no caminho do esfriamento espiritual, e começamos a ficar de uma certa forma decepcionados com Deus.
E assim nós começamos a ir para caminhos que vai trazer ruína, e Deus precisa chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que aquela mula, ela saiu do caminho, ela tirou o Balaão do caminho que estava errado, mas ele bateu e fez ela voltar para aquele caminho. Será que você não está querendo voltar para caminhos? Presta atenção nisso, que Deus já deixou muito claro para você não se envolver com aquilo. Quantas vezes nós somos muito teimosos, irmãos? Posso pregar, irmãos, nessa noite? Amém? Quantas vezes nós somos teimosos? Quantas vezes Deus já falou: para com esse hábito, para com esse pensamento, e devagarzinho o tempo vai passando e a gente vai voltando. Quantas vezes Deus já deixou muito claro para você: não é para você estar com aquela pessoa, não é para você ter um relacionamento com ela. Deus já deixou claro: pare de ficar frequentando aquele lugar. Mas a gente é teimoso, e a gente fica voltando, e a gente fica o quê? Insistindo, e Deus tem que chamar o quê? A nossa atenção. Depois aquela mula aperta o pé de Balaão, dizendo: Balaão, para de querer fazer isso. Olhe para cá, irmãos. Às vezes Deus tira do caminho, mas a gente volta. Aí Deus tem que permitir alguns apertos. Veja bem, Deus não manda nenhum aperto, Deus não tem prazer de ver a gente sofrendo, amém, irmãos? Mas Ele tem que permitir. Às vezes tem que permitir apertos financeiros, para ver se a gente entende quantos que na hora do aperto financeiro promete Deus: agora se o Senhor fizer, agora então eu vou ser dizimista. Não, Deus, agora eu vou pegar firme com o Senhor, porque agora eu vou pegar firme na tua presença, porque na hora do aperto a gente começa a prometer, a gente começa a dizer: não, agora eu vou fazer, agora eu vou realizar isso. Só que tem algo, irmãos, que a gente tem uma mania de fazer. Há um tempos atrás, eu comecei, debaixo da direção do médico, tomar um remedinho para emagrecer. Só que eu acho que eu exagerei no tempo do remédio. E teve um dia, irmãos, que aquele remédio me deu uma dor violenta. E na hora que eu estava naquela dor, irmãos, eu falei: eu nunca mais tomo esse remédio. Mas o tempo passou, e essa semana eu nem tinha percebido. Eu já estava passando na frente da farmácia, rodando a farmácia assim. Eu acho que eu vou comprar o remedinho de novo. E aí só veio o Espírito Santo e falou assim: você já esqueceu da dor, né? Você já esqueceu. E esse é o problema. Às vezes nós esquecemos da dor, e nós começamos a voltar, e continuamos a sendo o quê? Teimosos. Será que talvez você já não esqueceu? Será que Deus vai continuar a precisar ainda chamar a sua atenção? O que precisa acontecer? Irmãos, Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite, e Ele ama você. E Ele diz: você não precisa passar por isso. Ouça a minha voz. Aquela mula, então, ela empaca, aquela jumenta empaca, ela não vai nem para frente, nem para trás. E às vezes a vida chega nesse estágio, ela não avança, tudo fica parado, travado. E às vezes nós estamos perguntando: por que a minha vida travou? Será que Deus não está querendo dizer algo para você, chamar o que? A sua atenção. Meu filho, cuidado com isso. Irmãos, mas tudo isso ainda não foi suficiente. Ainda teve que Deus fazer a mula falar, irmãos. Teve que fazer um animal falar com ele, porque senão ele não ia parar, ele ia continuar no negócio. Irmãos, e quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu cheguei nessa parte, falei: Deus, não estou gostando dessa parte que a mula tem que falar, não. Eu falei: Deus, então eu que estou pregando, eu falei: então eu sou a mula, então, né? E se eu tiver que ser a mula hoje, irmãos, eu sou a mula, não tem nenhum problema. Mas se for para você ouvir, que ouça. Deus manda dizer o que mais precisa acontecer. O que mais precisa acontecer? Até quando você vai fugir de Deus? Até quando você vai fugir daquilo que Deus preparou para a sua vida? Até quando você vai ficar se envolvendo nesse relacionamento? Até quando você vai ficar revoltado contra Deus? Até quando você vai ficar falando aquilo que não era para você falar? Até quando você vai ficar preso nesses pensamentos que Deus já falou? Não fique preso a isso. Mas Balaão, irmãos, finalmente percebeu.
E a Bíblia diz então que os olhos de Balaão foram abertos. E a oração de Deus por todos nós nessa noite, a nossa oração e a minha oração, é para que Deus abra os nossos olhos. Irmãos, faça esta oração a Deus. Talvez Deus permitiu situações que estão além da sua compreensão. Talvez Deus não permitiu você ter aquilo que você acharia que seria tão bom. Mas não fique revoltado, não fique amargurado, não fique se distanciando de Deus. Chegue para Deus essa noite e diga assim: Deus, abra os meus olhos para entender aquilo que o Senhor está fazendo. Pois a Bíblia diz, irmãos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os seus planos são mais altos. Chegue para Deus e diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer mudar na minha vida? Deixe Deus usar isso para te transformar, e não use isso para te afastar. Faça isso com as tuas mãos agora. Fale agora com o Senhor. Faça esta oração. Pergunte agora. Não tenha medo de fazer esta pergunta. Entre nesse caminho, o caminho de chegar perante Deus e dizer: Senhor, me ensina, me mostra. Abra os meus olhos, ó Senhor. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque o Senhor está permitindo? Porque o Senhor tirou? Porque o Senhor colocou? Porque o Senhor não deixou acontecer? Porque o Senhor não deixou acontecer? Abra os meus olhos, ó Senhor. Eu não quero me distanciar de Ti. Eu não quero andar em caminhos errados. Eu quero ser cuidado, eu quero ser treinado, eu quero ser aprimorado. Não tenha medo de fazer esta pergunta. Deus tem prazer em dizer a você. A palavra diz que o Senhor nos dará entendimento em todas as coisas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor pelo seu amor. Se coloque de pé neste momento. Olhe para cá com a mão no seu coração. Olhe para cá, não se distraia. Momento muito importante na mensagem. Os olhos de Balaão então foram abertos. E ele começou a compreender o que estava acontecendo. E eu quero dizer, declarar que Deus te dará entendimento em todas as coisas. Talvez você até hoje não consiga entender, mas Deus te dará entendimentos. E a Bíblia então diz que Balaão se inclinou e se prostrou perante Deus. Olhe para cá, com a mão no seu coração. Em outras palavras, Balaão estava dizendo: Senhor, o Senhor não quer mesmo que eu vá fazer isso, né? Mas eu acho que é tão bom para mim. Mas se o Senhor disse que eu não devo fazer, eu não vou fazer. E eu aceito a sua vontade. Há momentos na caminhada com Deus que nós temos que simplesmente dizer: Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não somos nós o Deus na história. Às vezes achamos que Ele é o servo e eu sou Deus. Que tudo tem que ser do meu jeito. E se você continuar caminhando dessa forma, achando que você é o Deus na história, o sofrimento continuará. Mas sem compreender, sem entender talvez, dizer: seja feita a tua vontade. Jesus um dia, prestes a ir para a cruz, prevendo o sofrimento que passaria, disse: Pai, se for possível, afasta de mim isso, eu não quero ter para ir. Ele pede: Senhor, eu já estou prevendo o sofrimento, mas ele diz: mas contudo seja feita a tua vontade. Irmãos, o homem sem Deus está condenado. O inferno é real e ele existe. Que você não venha descobrir isso tarde demais. O homem com Deus, ele é salvo. Mas Deus com o homem, ou sem o homem, Ele ainda é Deus. E há momentos que nós temos que nos render a Ele e dizer: o Senhor é tudo, o Senhor é o começo, o Senhor é o fim, o Senhor é Deus. E eu descanso em Ti, Pai, sem entender o porquê o Senhor deixou acontecer ou não permitiu que aquilo acontecesse. Balaão diz: eu pequei,
eu me arrependo, eu quero voltar. Jesus chama cada um de nós nessa noite: volte para mim. Eu não sei para quem Deus está dizendo: não adianta você fugir de mim, você jamais vai conseguir fugir de mim. Volte para Cristo, volte para a comunhão da igreja, a comunhão da sua célula, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de amor pela palavra de Deus. Volte a olhar para frente e deixar de ficar preso a que aconteceu para trás, e deixar que novos sonhos sejam gerados em seu coração. Volte a escolher a alegria ao invés da tristeza. Ser guiado por Deus, irmãos, é maravilhoso, mas não necessariamente é do nosso jeito. Ser guiado pelo Senhor não significa que Ele sempre nos colocará em estradas amplas, com iluminação, com tudo sinalizado, sem nenhum tráfego. Sim, algumas vezes nós teremos esses períodos na vida, mas ser guiados por Deus também significa que muitas vezes teremos que passar por estradas estreitas e apertadas, estradas que terão buracos, que terão solavancos, que vai mexer com a nossa vida, que vai desorganizar a gente, muitas vezes que vai nos arrancar algo, ou colocar algo que nós não gostaríamos que viesse. Significa que muitas vezes nessas estradas que Deus nos colocará, será como uma estrada, como uma neblina, talvez você não enxerga a 1 metro na frente. Haverá dias na caminhada com Deus que você não sabe o que acontecerá daqui um dia, uma semana, e você vai precisar usar toda a sua fé para dizer: Senhor, eu confio em Ti, e eu vou viver cada dia da minha vida até a próxima direção. Se você não recebeu uma próxima direção de Deus, quando nós não sabemos o que fazer, nós temos que olhar a última direção e continuar fazendo aquilo que Ele disse por último. Haverá momentos que nessa estrada não haverá sinais, não haverá sinalizações, não terão placas. Há momentos que nós sentiremos que estamos sozinhos, que Ele nos desamparou, parece que nada está acontecendo que prova que Ele está conosco. Mas aí nós faremos o que a Bíblia diz: viveremos pela fé. Eu vou repetir: viveremos pela fé. Não há sinais, não há placas, não está nada dizendo que Deus está comigo, mas eu creio que Ele está comigo. A essência da vida com Deus não é uma estrada larga, tudo bonito. Não é aí que está a diferença. A diferença é que mesmo quando passemos por esses caminhos não tão agradáveis, a diferença é que no final sempre dará certo. O final, depois do vale da morte, estão os pastos verdejantes esperando por nós. Ele tem o final da história. O destino seu já está escrito por Ele. Cada dia da sua vida já está cuidado por Ele. E no final Ele trará entendimento. No final Ele mostrará. E você verá que Ele não estava prejudicando você. Ele era cuidando de você. Aquela mula não estava atrapalhando a vida de Balaão. Ela estava simplesmente protegendo ele. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo. Eu queria que você levantasse suas mãos neste momento. No final vai dar certo. Eu vou repetir: no final vai dar certo. Se ainda não deu, porque ainda não é o final, Ele diz: se renda a mim. Balaão se prostrou e adorou ao Senhor e disse: Senhor, seja feito então do jeito que o Senhor quer. E queria terminar este culto nesta noite com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo. Faça essa oração agora para Deus. Diga: Senhor, eu confio, eu não entendo, mas eu confio, Senhor. Eu descanso em Ti, o Senhor é o começo e o tudo na minha vida. Tu és o alfa e o ômega.